Olá família, estamos aqui para mais um vídeo da série Criativo Abençoado. Na semana passada falamos sobre o processo criativo, preparação. Se você ainda não assistiu o vídeo, é hora para que vá, recue um pouquinho, só um pouquinho e assista ao vídeo. E hoje vamos falar sobre o bloqueio criativo. Quais são as grandes dificuldades, quais são as grandes ou os grandes opositores quando queremos atingir o nosso máximo potencial criativo? Então já sabe, subscreva aqui no YouTube, siga lá no Facebook e no Instagram e o mais importante, fica ali deste lado porque já voltaremos. Estamos de volta para mais uma edição da nossa série Criativo Abençoado e hoje vamos falar sobre o processo criativo. No vídeo anterior nós falamos, hoje vamos falar sobre o processo criativo, hoje vamos falar sobre o bloqueio ou os bloqueios do processo criativo. No vídeo anterior é que falamos sobre o processo criativo. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, não hesite, corra assim que terminar este vídeo, vai e assista, porque de certa forma os nossos vídeos ou os vídeos acabam por ser lineares, acabam por obedecer uma linha editorial. Então, se tem vídeos em falta na série, talvez isso dificulte em compreender o que vamos abordar aqui hoje, mas nunca é demais. Se ainda não assistiu, vá, assista ao vídeo sobre processo criativo. Agradecer a todos aqueles que têm acompanhado o trabalho, que têm dado feedback nas páginas do Facebook, no Instagram e aqui sempre nos comentários. De certa forma nos motiva a continuar e a estar nessa empreitada. O primeiro bloqueio criativo é o estresse. Durante o nosso dia nós fazemos diversas coisas, desempenhamos diversas atividades, passamos por diversos lugares, lidamos com muita coisa que por vezes acaba por ser nociva e exaustiva ao bom funcionamento dos nossos pensamentos, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos. E estas todas as circunstâncias podem se traduzir em estresse. O estresse é um dos grandes bloqueadores de criatividade. A criatividade exige acima de tudo serenidade. A criatividade exige acima de tudo que encontremos-nos de certa forma em paz de espírito, em paz na mente, em paz de pensamentos. E o estresse acaba por ser uma barreira ao processo criativo, porque ele muitas das vezes nos tira essa paz que é necessária ao processo criativo, porque ele muitas das vezes nos faz perder o foco naquilo que realmente nós precisamos colocar a nossa força, colocar o nosso potencial criativo. Então, sempre que estiver prestes a entrar para um momento de criatividade, falamos ali da fase de preparação, sempre que estiver prestes a entrar para um momento de preparação criativa, é importante que se assegure que não está sobre uma situação de estresse. E se estiver, procurar as melhores formas de ou desfocar ou fugir desta sensação, porque o estresse pode sim comprometer o processo criativo. O estresse pode bloquear o processo criativo. Um segundo motivo é o perfeccionismo. Muitas vezes nós temos a mania de achar que só o perfeito é válido. E muitas vezes também o facto de procedermos e pensarmos desta forma nos impede de compreender certos processos. E nós já estudamos e já percebemos que a criatividade acaba por ser uma sucessão de processos. E durante esse processo nem tudo é perfeito. Durante esse processo nem tudo é esperado. Durante esse processo nem tudo é calculável. Durante esse processo nem tudo é
presumível. Então, o perfeccionismo pode, quando mal gerido, servir como um bloqueio para se atingir o potencial criativo. O perfeccionismo pode servir como um bloqueio para que o nosso processo criativo não decorra da melhor forma possível, para que não consigamos extrair dele os melhores resultados. Então, sempre, aí vai a segunda dica, sempre que estiver pronto a entrar novamente para um processo criativo, elimine a ideia de perfeccionismo. Dê abertura para que a sua mente possa fluir nas ideias, independentemente delas serem seguras, independentemente de transmitirem uma determinada insegurança, independentemente de parecerem altas demais, independentemente de parecerem amedrontadoras demais, independentemente de qualquer situação. Elimine o perfeccionismo. Quem deseja atingir o topo da criatividade, quem deseja desenvolver, aprender a lidar e tirar bons resultados do seu processo criativo, precisa eliminar o bloqueio, precisa ultrapassar o bloqueio e a barreira do perfeccionismo. No final do processo criativo, na fase de implementação, ali sim, é uma fase que nós podemos dar alguns retoques de perfeição, porque já passamos pelo processo natural, porque já passamos pela situação ou pela fase de dar liberdade à nossa mente sem inibi-la para que ela se explore da maior e da melhor forma possível. Então, se tiver que dar ali uma pincelada de perfeccionismo, guarde para a fase de implementação, porque é bem verdade que normalmente quem olha para aquilo que nós estamos a implementar, quem olha para aquilo que nós trazemos como criatividade, muitas vezes não consegue, por outro lado, olhar para o processo, e isso pode jogar a nosso favor, principalmente na fase de implementação, né? Dando aqueles detalhes de perfeição, dando aqueles retoques. OBS, não estou a falar de manipulação, não estamos a falar de manipulação, estamos a falar de um processo que correu da melhor maneira possível, passou pelas suas fases sem o bloqueio do perfeccionismo, e na fase de implementação, que é a fase final, ter alguns retoques que se calhar não foram pensados nos processos anteriores. Isto é muito normal, nunca é demais dar uma apimentadinhazita, nunca é demais dar uma pinceladazita naquilo que nós trazemos como novo, naquilo que nós trazemos como inédito, naquilo que nós trazemos como inovador. Um terceiro ponto é o medo. Pronto, acabamos de falar agora do perfeccionismo, e é importante dizer que até certo ponto o perfeccionismo ou o desejo de criar ou desenvolver algo perfeito também vem muitas das vezes ou do medo da comparação ou do medo da rejeição. Mas de forma geral, o medo é um bloqueio para o processo criativo. Todo aquele que deseja mesmo desfrutar da maior potência da sua criatividade deve elaborar o medo, todo tipo de medo, sobretudo o medo de ser comparado, sobretudo o medo de ser rejeitado. Muitas vezes as nossas ideias inovadoras, muitas vezes as nossas propostas criativas inovadoras não serão aceitas de primeira. E se olharmos para a história, nós vamos perceber que boa parte das grandes invenções, boa parte das grandes criações, boa parte dos grandes criativos sofreram rejeição em proporções muitas vezes maiores, porque quanto maior for a ambição do projeto criativo, normalmente a tendência é maior, é ser maior o nível de rejeição por parte de quem o vai receber. Se você está a elaborar um projeto e está assim com aquele friozito na barriga que é natural, mas está a ver que este friozito está a encaminhar todos os processos para o medo, concentra-te, foca, elimina o medo da equação.
do processo criativo, porque o medo não é um complemento, o medo é um bloqueio do processo criativo. O medo não faz bem ao processo criativo, o medo enferma o processo criativo. Então, se tem medo de rejeição, se tem medo de ser comparado, se tem medo de ser imitado, se tem medo de não importa o tipo de medo, elimine todo tipo de medo da sua equação, caso deseja passar por um bom processo criativo e tirar dele os melhores resultados. Um quarto ponto é resistência à mudança. Resistência à mudança. Esse também é um dos aspectos, ou seja, é uma das ramificações, é um dos ramos da árvore do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo muitas vezes prega muito a segurança. Fazer aquilo que transmite maior segurança. E criatividade, queiramos nós ou não, é riscos. Criatividade tem a ver com assumir riscos. Ok? Criatividade tem a ver com nós trocarmos a certeza do fracasso, algo que Flávio Augusto falou e marcou-me muito, é nós trocarmos a certeza do fracasso pela dúvida do sucesso. Criatividade envolve riscos, envolve sim. Então, todo aquele que é perfeccionista e que gosta de se apegar àquilo que transmite segurança, terá que vencer esta barreira, terá que quebrar essa resistência da segurança da perfeição, porque mudanças é que trazem criatividade. Então a resistência à mudança acaba por ser um bloqueio. Quando nós olhamos para uma circunstância, como gosto sempre de dizer, quando nós olhamos para um elemento, se eu olhar agora para este pincel e procurar criar nele outras perspectivas ou ver ele dentro de outras perspectivas de utilidade, dentro de outras perspectivas de forma, independentemente de qual for a perspectiva que eu me propuser como criativo, a olhar de maneira diferenciada para este objeto ou para uma determinada circunstância, eu vou ter que lidar com a falta de resistência à mudança. Porque senão a mudança vai servir como a falta de resistência, ou seja, a resistência à mudança vai servir como bloqueio para a minha criatividade. Então, resistência à mudança é um bloqueio. Já falamos do estresse, já falamos do perfeccionismo, já falamos do medo, principalmente do medo de ser rejeitado e do medo de ser comparado. Acabamos de falar agora da resistência à mudança e um outro ponto é a falta de humildade. A falta de humildade. Por que trazer a falta de humildade a esta abordagem? Sim, a falta de humildade também é um bloqueio criativo. Porque aquele que não é humilde tem dificuldades de aprender. Aquele que não é humilde tem dificuldades de absorver. Aquele que não é humilde tem dificuldades de aceitar críticas construtivas. Aquele que não é humilde tem dificuldades de lidar com as pessoas. E quando nós falamos de dificuldade de lidar com as pessoas, estamos a falar da dificuldade de absorver dos outros experiências para o nosso repertório criativo que podem ser essenciais para que nós possamos desenvolver ou aplicar no nosso projeto inovador e criativo. Então a falta de humildade é um bloqueio para a criatividade. Também não estou a dizer que nós vamos ter que aceitar toda a crítica. Não estou a dizer que nós vamos ter que aceitar todo o palpite externo referindo-se à nossa ideia. Não, mas devemos de maneira sábia colocar na balança de forma humilde, de forma simples, de forma realista, aquilo que pode ser uma mais-valia vindo do outro para o nosso projeto criativo ou não. E isso passa pelo crivo da humildade. Então todo criativo, todo aquele que deseja
ter um bom processo criativo, novamente, porque estamos a falar na verdade disso, estamos a falar do bloqueio, mas por outro lado estamos a falar daquilo que pode fazer com que os bloqueios sejam eliminados e permitam que o nosso processo seja feito da melhor forma, da maneira mais natural possível e atinjamos ou possamos atingir o maior potencial possível da nossa criatividade. Então a humildade deve fazer parte. É verdade que muitas vezes nós, os criativos, temos o hábito da prepotência, temos o hábito da teimosia, temos o hábito da ambição, mas em níveis descontrolados isso pode ser prejudicial para o nosso processo criativo. Em níveis descontrolados isso pode nos impedir de beber de outras águas e de trazer mais coisas enriquecedoras ao nosso projeto, à nossa visão, a uma circunstância onde a nossa criatividade é colocada em causa. Um outro aspecto é a objetividade. E vamos terminar por aqui. A objetividade por quê? A verdade é que a criatividade não é linear. A criatividade não é linear. Por isso é que ela foge dos padrões muitas vezes. Ela começa do padrão, mas de alguma forma ela depois vai fugir do padrão. Então ela não é objetiva. Não é objetiva. Quem busca objetividade durante o processo criativo cria bloqueios para si. Porque nós, quando falamos de incubação, quando falamos de iluminação, nós estamos a falar de uma série de alternativas oriundas da nossa mentalidade, das nossas experiências, das nossas emoções. E que muitas dessas alternativas, muitas dessas coisas não passarão pela nossa peneira, não passarão pelo nosso controle, não passarão pela nossa capacidade de presunção das circunstâncias. Então a objetividade também deve ser eliminada da equação do criativo. Objetividade não. Vamos dar espaço à nossa mente. Então ficam aqui conhecidos alguns dos bloqueios criativos. Já sabe, quando sentar e quiser colocar a sua criatividade da melhor forma, quiser passar pelo processo criativo da melhor forma, elimine primeiro o estresse, em segundo lugar o perfeccionismo, o desejo de fazer na perfeição, o terceiro lugar o medo, principalmente o medo de ser comparado ou medo de ser rejeitado. Em quarto lugar, a resistência à mudança deve ser eliminada. Em quinto lugar, a falta de humildade. E em sexto e último lugar, a objetividade. Se gostou desse vídeo, e eu tenho a certeza que gostou, partilhe com quem sabe que precisa ouvir este grande, rico conteúdo. E não hesite, subscreva aqui no YouTube, siga no Facebook e no Instagram. Os nomes das páginas estão aqui em rodapé para o Facebook e para o Instagram. Deixe os seus comentários aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, alguma contribuição que pode ser muito importante para este tema, nós estamos abertos. Deixe aqui nos comentários. Nós vamos ler, vamos tomar nota, vamos acompanhar. Se tiver questões, também deixe aqui nos comentários e assim que for oportuno, responderemos. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui a partilhar com vocês esse conhecimento, esse pouco conhecimento, mas que pelo privilégio que vocês me concedem, consigo trazer à mesa, consigo partilhar, e eu espero por vocês nas próximas edições da nossa série Criativo Abençoado. Até já!